Não me lembro. Não me lembro. Você sabe por quê? Hã? Você sabe se você disse? Não, acho que quando vai orar, eu falo assim, livro do malamento. Ah, malamento? Ah, isso aí. Muito bem. Então, vamos dar início. Nós estamos na aula de número. Aula de número? Qual foi? Ah, hoje. Só o número 4. Primeira aula, proposta eterna. Segunda aula, origem. Terceira aula, destino. Essa aqui é a aula de número 4 e nós, depois daqui, vamos nos encontrar presencialmente. Nós e os meninos que estão fazendo online, para que a gente possa, no domingo, fazer a nossa. Perdão, segunda-feira à noite, fazer a nossa confraternização. E eu quero fazer um exercício com vocês. Para nós concluirmos essa aula, nós vamos ter recursos suficientes para pensar bastante no nosso propósito. E já sentir o Espírito Santo movendo o nosso coração e indicando o que Deus tem para a gente. E a partir daí a gente vai refinar isso, vai afunilar isso para colocar a gente em rota de colisão com a vontade de Deus. Não parece ser uma coisa boa? Eu saber o que Deus quer? Porque tem uma coisa importante nisso. Se a gente sabe o que Deus quer, a gente se desdobra para fazer o que Deus quer, lá a gente vai ser satisfeito, lá a gente vai estar seguro. Vai perder as duas pernas, os dois braços, mas vai estar seguro. Porque a gente pode perder as duas pernas, os dois braços andando de moto e ir para o inferno ainda, né? Então, lá é um lugar que possa acontecer coisas difíceis ou fáceis, tristes ou alegres, de qualquer forma, na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, nós estamos satisfeitos, nós estamos seguros e nós estamos contentes. Por quê? Porque há muita satisfação em nós estarmos, sabermos que estamos envolvidos na missão de Deus. Não é satisfatório pensar? Pô, estou ajudando Deus a resolver essa parada aqui. Tem um monte de problema nesse mundo. E aí o que acontece? Deus me chamou para ser solução com Ele. Existe a missão de Deus. E aí eu descubro qual que é a minha submissão. A missão adjunta, a missão conjunta com a de Deus para poder resolver as paradas da humanidade. Tem muita parada para resolver? O que vocês acham? Tem bastante, né? Então, beleza, ó. Vamos lá, propósito. Né? Nós não podemos perder essa forma. Então, aqui, o que a gente aprendeu? Que o propósito para a nossa vida, como eu disse, né? Ele é a missão de Deus na Terra. A missão de Deus na Terra. E o nosso propósito, ele é a submissão. Então, quando a gente pensa em submissão, a gente pensa em obediência, né? E tá certo. Também tem a ver com obediência, mas tem a ver com a missão conjunta, que é a parte de Deus. Eu não resolvo a palavra de Deus, né? As coisas que são de Deus são de Deus. Mas eu resolvo aquilo que Deus dá condição, dá ferramentas, dá capacidade para resolver. Então eu estou junto na missão. Essa submissão é estar junto na missão. E é em obediência, porque também quer dizer obediência. Então a gente tem aqui, ó, este é o nosso propósito. Esse aqui é o nosso propósito. Esse nosso propósito, ele é 80%. Olha aqui, 80%. 80% do nosso propósito é igual para todo mundo. É igual para o Ícaro, é igual para a Nicole, é igual para o Natan, o Nicolas, para a Bia, para todo mundo. Esse daqui é o que a gente chama de massa do bolo. Então a gente tem aqui, ó, um bolinho, um prato, tem uma galinha de aniversário. E esse bolinho, geralmente, aqui em cima tem um ou dois morangos, né? É muito bom e pouco morango. E às vezes tem lá no centro uma cereja. Você já deve ter ouvido falar assim, cereja do bolo, não é?
É aquela parte do bolo que as pessoas vão tentar pegar assim, e alguém não está valor. Comia. Então, a cereja do bolo, considerada importante, porque o bolo é uma pequena parte. Agora, só a cereja faz sentido? Pensando no bolo, que o bolo geralmente é uma comida, é um alimento comemorativo e que geralmente envolve muita gente. Tem bolo pequeno que é para pouca gente, tem bolo grande que é para muita gente, mas nunca tem bolo só para mim, a não ser que eu compre um pedaço de bolo. Mas quando eu falo de um bolo, quem come um bolo sozinho? Então, geralmente, um bolo envolve muita gente. Então, o que é mais importante? Pensando que tem muita gente, um bolo ou uma cereja? Isso. Um bolo é mais importante do que uma cereja. Mas a cereja do bolo também é muito importante. Isso. As pessoas têm essa expressão. Por quê? Porque ela é peculiar, ela é singular, ela é única. E, além disso, né? Ela é rara, né? Uma pessoa, no máximo, vai levar a cereja do bolo. Sim, se tem alguém muito habilidoso que consegue segurar de um lugar, dois, talvez, três. Então, de todas as pessoas presentes, pouquíssimas pessoas vão ter a cereja. Então, a cereja também é importante. Então, o bolo mais importante, mas a cereja, ela não é menos importante. O bolo é mais importante. A massa, o como fazer, terminar o assar, o confeitar, o rechear, é muito importante. Na verdade, é o mais importante. Mas a cereja não é menos importante. Vocês conseguem entender isso? Fica claro? É o elemento decorativo, é o que vai dar. Quando você vai olhando para cima do bolo, você rapidamente vai identificar. Esse é um bolo de morango. Esse é um bolo de coco. Esse é um bolo de chocolate. Esse é um bolo que assim vai. Então, quando você olha para essa parte aqui do bolo, você consegue definir o tipo do bolo. É como se a gente pudesse dizer assim, que nós vamos definir o propósito do bolo, olhando para aquela de cima aqui, certo? Olhando para a cereja do bolo. Entendeu? O bolo do nosso propósito representa os 80%. E aí, meus queridos irmãos, a minha caneta não está não. Obrigado, vou agora deixar um ponto para baixo, porque ela para cima, ela para de escrever. Aí o que acontece? Tudo isso aqui é o meu propósito. 80% é o bolo. 20% é o meu propósito específico. Então, aqui dentro, ó, eu vou colocar assim, ó, propósito específico. E esse aqui, vocês já aprenderam. Os 80% o que é? Não. Ah, de certa forma é o chamado, claro, a gente vai ver sobre isso. Mas os 80% é um propósito eterno. Propósito eterno de Deus. Vocês se lembram o que é o propósito eterno de Deus? Consegue lembrar? Precisa recapitular os vídeos. Esses vídeos, eles têm uma riqueza muito grande. Esses vídeos, eles devem acompanhar a vida de vocês. Por quê? Ícaro, quando você tiver para decidir qual que é a faculdade que você vai fazer, se é que você vai fazer uma faculdade, de repente você pode optar por fazer cursos técnicos. De repente você pode falar que vai abrir uma empresa, não vai fazer faculdade coisa nenhuma, não importa. Mas o que importa é que esses vídeos vão te ajudar a tomar as decisões corretas. Esses vídeos vão falar do que é importante. Esses vídeos vão falar do bolo e vão falar da cereja. E aí, de repente, na sua vida, você não entende o que é o bolo e são os 80%. E você não sabe claramente o que é a cereja, que são os 20%. Aí você toma uma decisão. E na hora de fabricar o bolo, que deveria ser, no seu caso, especificamente, olhando assim para você, eu imagino que você tem cara de bolo de milho. Gosta?
Então, em cima do bolo de milho, o máximo que pode ter ali é uma pamonhazinha de enfeite. Né? Faz a pamonha, tira a pamonha da palha, coloca umas duas pamonhas cortadinhas ali, combinando. Mas, então, o seu propósito específico é a pamonha. O bolo é o propósito eterno. Mas você não sabe. Você esqueceu, deixou o vídeo lá. Aí você está se preparando para fabricar o seu bolo de milho e você compra filé. Mas eu não vou por isso. Para que serve? Você compra salsicha. Bolo de milho com salsicha? Você viu bolo de milho com salsicha? Vai dar certo? Vai. E aí o que acontece? Você gosta de salsicha? Salsicha é legal? Tem problema comer salsicha? É pecado comer salsicha? Mas você está comendo a coisa errada, usando a coisa errada, e não vai alcançar o objetivo certo. Então, de certa forma, a salsicha vai te distrair porque é gostosa. Mas não vai dar certo, não vai combinar, não vai resolver. E o pior de tudo, vai gastar recursos que você deveria estar usando para comprar milho. Então, vocês estão entendendo a importância desses vídeos? Esses vídeos têm que ser, como por exemplo, para mim, todo fim de ano tem um vídeo que eu assisto sobre educação financeira. Um vídeo muito bom, de um homem, depois eu compartilho com vocês. Ele é um educador financeiro. E ele fala sobre a relação de Deus e o dinheiro. E como lidar com isso. Porque o dinheiro é muito importante. Muito, 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 muito. Não despreze o dinheiro e o dinheiro não é demônio. Ao contrário, dinheiro é o que Deus usa na terra para poder abençoar os seus filhos. Só que o dinheiro, para nós, tem que ser encarado como fonte de bênção. E a gente tem que pensar o dinheiro como um propósito, e o propósito sempre vai estar apontando para atender e abençoar o máximo de pessoas possível. Então, eu sempre assisto para eu poder planejar o meu ano e saber como eu vou investir o meu dinheiro, para não me perder. E, de repente, eu gasto dinheiro com coisas fúteis, e aí, vocês se lembram da parábola dos talentos? Que Jesus dá talento para as pessoas, depois ele volta para prestar conta? E se a gente não cuidar bem do nosso dinheiro, Jesus pode chegar para a gente e falar assim: mostra aí o que você fez com o que eu te dei. E aí ferrou, né? Porque a gente vai falar assim: vixe, gastei tudo com salsicha. Ficou claro para vocês? Então precisa revisitar esses livros. Uma, duas, três vezes ao ano. Vocês vão guardar isso, vai ficar para vocês para sempre. Baixa, salva no pendrive, guarda com vocês. Ninguém mais usa CD, né? Um cartão de memória, no computador, na nuvem, na conta de vocês. Mas nunca percam de vista esse conteúdo, porque ele é fundamental. Todas as vezes que vocês forem tomar uma decisão difícil na vida, um relacionamento, mudar de país, qualquer coisa que fazer, assista todos esses vídeos de novo e ora a Deus. E fala: Senhor, isso aí vai de encontro com o meu bolo? Vai de encontro com o meu propósito? E o que é o bolo? É o propósito eterno. E o que é o propósito eterno? A gente resume o propósito eterno em uma palavra: Emanuel. Está lembrado disso? Deus conosco. O propósito eterno de Deus é Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Por quê? Porque propósito eterno é aquilo que Deus queria fazer antes da eternidade do passado e após, que a gente chama de eternidade do futuro. Então, antes da pré-queda, né? Na pré-queda e na consumação dos séculos, né? Na vinda de Jesus, quando nós fomos morar com ele na eternidade. Então, o que Deus queria desde antes da queda do homem e desde depois da redenção do homem, esse é o propósito eterno. O que compreende da queda do homem até a volta de Jesus é parte do propósito de Deus, mas não é o propósito de Deus. Então a gente viu que, por exemplo, missão é propósito de Deus? É, mas é o propósito eterno? Não. Por quê? Porque não tinha antes da queda e não vai ter missão no céu. Cura e libertação é propósito de Deus? É. Mas é o propósito eterno? Não. Por quê? Não tinha cura antes da queda e não vai ter cura depois da redenção. Vocês concordam? Então, o propósito eterno de Deus é Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Relacionamento. Deus sempre quis
estar no nosso meio. Deus sempre quis falar, Deus sempre quis se relacionar com isso. Então a gente vai ver em Oséias 6:3, se não me engano. Vocês estão com a Bíblia? Me ajuda a deixar isso, Oséias 6:3. Oséias 4:6. 4:6. Se puderem ler. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. É isso aí. Então, o povo perece por quê? Por falta do quê? Maravilha. E o que foi rejeitado diante de Deus? Lê aí. Vamos ler de novo tudo. Teu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote. Para que não seja o quê? Sacerdote. Ah, enfim, não. É o seguinte, ó. Gênesis. O livro de Gênesis fala sobre a relação de Oséias com a sua esposa. E aí, Oséias vai chorar para Deus, porque Oséias se casou com uma prostituta, e a prostituta que Oséias se casou trai ele. Trai ele, e ele vai chorar para Deus. E aí Deus fala assim: do mesmo jeito que a sua mulher te traiu, meu povo me traiu. Porque o meu povo não entendeu qual é o meu objetivo. E aí o que acontece? Emanuel, de Deus para conosco, é representado por Deus sendo o nosso noivo e nós sendo a sua noiva. Então, isso é uma relação de intimidade. Então, Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco é uma relação ser representada como um casamento, onde Deus é o noivo, o marido, e a igreja, nós somos sua esposa. Para nós estarmos nessa dimensão de relacionamento por intimidade, o que está dizendo que foi rejeitado? Porque eles não fizeram isso. O que foi dito que eles rejeitaram? Que Deus rejeitou? Isso. Então, ó, Deus se relaciona conosco como marido. Nós nos relacionamos com ele, esposa, através do sacerdócio. Sacerdócio. Então, Deus quer ser Deus conosco, e para nós permitirmos que Ele seja Deus conosco, nós temos que estabelecer um sacerdócio. Beleza? Então, Ele é o noivo, nós somos a noiva, nós temos que ter intimidade. Como que eu sei que nós temos que ter intimidade? Porque o povo pereceu, segundo o que você falou. O que faltou para o povo? Maravilha! A palavra conhecimento utilizada aí nessa passagem, ela é uma palavra muito específica. A gente chama de lei da primeira menção. Tudo que é aquilo que a gente quer entender na Bíblia, a gente tem que procurar buscar na Bíblia a primeira vez que aquela palavra foi aplicada e qual foi o sentido. Ali geralmente tem uma chave, ali geralmente tem um princípio. Sabe quando essa palavra conhecimento foi utilizada pela primeira vez na Bíblia, senhor Ricardo? Lá em Gênesis, quando a Bíblia diz assim, e Adão conheceu a Eva. O que aconteceu depois?
e eles tiveram muitos filhos. Ele diz assim: Então conheceu a Eva e eles tiveram muitos filhos. Primeiro tiveram os dois irmãos, que teve o homicídio, mas depois continuaram com a terra, sete, e assim foi. Então o que acontece? Quando existe o conhecimento de um marido e de uma mulher, o conhecimento dos dois gera vida. Vocês estão entendendo isso? Então, conhecer gera vida. Vocês estão entendendo? Conhecer gera vida. Então, intimidade é igual conhecimento. Intimidade é igual conhecimento. E o conhecimento gera vida. Então, 80% do meu propósito é sacerdócio. Porque o sacerdócio gera conhecimento, esse conhecimento se torna profundo como uma intimidade, e essa intimidade gera vida. Então, quando a intimidade gera vida, a vida sai de dentro de mim, qual o mulher do filho. A vida é gerada dentro, a partir de mim, sai, flui de mim. E quando ela flui de mim, essa condição de vida que sai de mim, ela vai ter uma característica. Quando eu olho pela característica do que saiu de mim, o meu propósito específico, é os meus 20%. Então, para eu poder ter conhecimento claro, conhecimento profundo, para conhecer mais o meu propósito específico, tem que estar profundamente no meu propósito eterno. Como eu posso ter um maior envolvimento e maior conhecimento do meu propósito eterno? Através do um exemplo de sacerdócio. Alguém pode me dar? Me dá um exemplo de sacerdócio. Eu tenho que sacerdotar Deus. Não tem essa palavra. Mas eu tenho que oficiar, ministrar a Deus com o meu sacerdócio. Nos dias de hoje, porque naquele tempo tinha que matar os bezerrinhos, matar os cabritinhos, hoje não tem que matar mais nada. Como posso realizar sacerdócio para Deus hoje? Um exemplo. Não, 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 não. Sacerdócio, nos dias de hoje, é a mesma coisa que devocional. Que legal, né? Tá vendo? Nós vamos nos ajudar, tá bom? A Nick vai ajudar você, eu vou ajudar você vai me ajudar, todo mundo vai enfiar a cara no devocional esse ano de 2024, porque é muito importante para as nossas vidas amassar esse bolo com Deus. Então Deus está lá na mesa, abriu a farinha assim com a mão, viu aqueles vídeos do YouTube? Que o pessoal joga o ovo dentro da farinha e vai mexendo com a mão. Então está lá a mão de Deus ali, só esperando a gente ir lá com a colher e colocar o açúcar, colocar a manteiga e colocar tudo lá para poder preparar. Deus está lá esperando a gente na mesa para a gente fazer essa massa juntos. Para depois ele pegar a mim, pegar você e colocar em cima do bolo como cereja e entregar para alguém. Olha que incrível isso. Vocês estão entendendo? Está ficando claro para vocês? Então, a gente precisa, de maneira prática, estabelecer rotina de sacerdócio. Estabelecer rotina devocional. Por quê? Gente, não vai acontecer. Eu vou fazer o exercício e a gente vai ter um apontamento. Mas é um apontamento. Não é uma direção clara e não é um destino. Por quê? A gente vai ver aqui agora que 80-20 compõe o nosso propósito. 80 relacionamento com Deus, 20 é específico que ele vai revelando. Ele vai revelando a partir dos 80, certo? Então, o propósito também representa esse casamento,
E esse casamento, ele é o casamento de duas coisas. O propósito, olha só, o propósito também é o casamento de duas coisas. Não só. O propósito é a missão de Deus e nós estamos em submissão. Certo? Só que quando a gente está aqui, essa mãozinha aqui, ó, de Deus, o propósito é a missão de Deus para a terra. Só que, na verdade, quando a gente está olhando para o nosso propósito, a gente vai chamar aqui, ó, casamento da nossa missão com o nosso chamado. Então, o propósito geral, que é o propósito eterno, mais o propósito específico, é o casamento do chamado mais a nossa missão. A nossa missão, fique muito claro isso, tá? É que é muito confuso, a gente fala de missão e muita gente fala de chamado. Então, eu entendo assim. De repente, algumas coisas discordarem, vocês, mas, tio, eu não ouvi dizer isso. Eu ouvi dizer que a gente sempre conversa. A nossa missão é uma submissão à missão de Deus. Mas é a nossa missão. Essa submissão, ela é submissão por causa da missão de Deus. Mas, para nós, ela é só missão. Então, o nosso propósito é o casamento do nosso chamado mais a nossa missão. Então, o que é chamado? Chamado é aquilo de Deus para nós. Quando apareceu pela primeira vez, lei da primeira menção de novo. Quando apareceu pela primeira vez o chamado? Quando Adão fez besteira. Aí Deus foi no jardim e chamou Adão. Então, o que aconteceu? Deus sempre esteve aqui. Deus não chegou aqui. Deus sempre esteve aqui. Se Deus precisou chamar Adão, quem não estava na posição? Estava onde? Longe. E aí Deus chamou. Chamou para quê? Para ele vir. Isso. O chamado de Deus é quando Deus parou assim, olhou para a terra e gritou: Nicole! Nicole! Então, ele nos chama para perto. E aí a gente faz esse caminho de volta. Então ele nos chama para dentro do propósito eterno, para ser Deus Emmanuel. Ele sempre quis ser ali conosco. Quem não permitiu que ele fosse Deus conosco? Então ele precisou chamar. E aí, quando ele nos chama para amassar o bolo, ele vai dando para a gente a ideia, vai dando para a gente os indícios. Conforme ele vai colocando os ingredientes, conforme ele vai colocando os ingredientes, a gente vai sabendo que tipo a gente é. Por exemplo, o Ícaro que é bolo de milho, só vai comer bolo de milho quem gosta de bolo de milho. Aí eu falo para você, se você der um bolo de milho para quem odeia bolo de milho, vamos comer? Então, o Ícaro é missão para quem gosta de bolo de milho. E quem não gosta de bolo de milho, gosta de chocolate, Deus vai ter um outro bolinho assim, que vai de levinho que nem eu, para atender essa necessidade. Vocês estão entendendo? Mas o primeiro passo é Deus nos chamar para essa massa. Então, quando a gente atende o chamado de Deus e se envolve com ele, ele vai pôr os ingredientes. Vai pôr os ingredientes para a gente cumprir com o nosso propósito. A gente vai descobrindo que a gente é. Para que a gente foi feito. Tá bom até aqui? Tá ficando claro? Então, beleza. Ó. Eu sou Deus. E aí, eu tenho ó, o Augusto e a Beatriz. E na hora de pôr os ingredientes, vamos pensar assim, tá? A missão do Augusto
fazer evangelismo nos Alpes suíços, beleza? E a missão da Beatriz é fazer evangelismo lá no deserto do Saara, beleza? Não, deserto do Saara não, vamos colocar melhor para ver. Vamos colocar, fazer a missão em Ubatuba. O Augusto dos Alpes Suíços e a Bia em Ubatuba. Aí eu, como Deus e pai deles, eu vou lá e falo assim, bom, para o Augusto e fazer evangelismo e pregar a minha palavra nos Alpes Suíços, eu vou precisar colocar na mochila dele bota térmica, calça por baixo da calça, calça por cima impermeável para a neve molhar, agasalhos, moletons, jaqueta, daquelas bomber lá que a neve bate e não encharca, gorro, cachecol, óculos de proteção para a neve não bater no olho, não queimar, luva, sapato para neve, todas essas coisas. Comida quente, chocolate pesado, pasta de amendoim, coisas gordurosas para ele ficar sempre bem alimentado. E assim o Augusto vai conseguir cumprir o propósito dele, bem cumprido, lá no Alpes Suíços. Maravilha! Dá para eu saber para onde o Augusto está indo, dando uma olhada no estilo dele. Eu vou dizer assim, eu não sei aonde, mas eu sei que é frio do caramba, certo? E aí a da Bia? Bom, a Bia vai pregar na praia, lá em Ubatuba, surfistas. Então, na mochila da Bia vai ter sandália, vai ter maiô ou biquíni, vai ter protetor solar, vai ter um chapéu, vai ter um óculos escuro, vai ter uma comidinha leve, umas garrafinhas de suco, bastante daqueles Gatorade, né? E todas essas coisas. Quando alguém abre a mochila da Bia, não sabe para onde ela vai, mas sabe dizer que o lugar é quente para chuchu, que geralmente é praia, é piscina. Fica fácil, né? Só que na hora de sair para sua missão, o Augusto pega a mochila da Bia, porque as mochilas são um dentro, quando sendo feito, sem colocar o recheio em cima, cobertura em cima. Dá para diferenciar? Dá? Então o Augusto pega a mochila da Bia e vai para os Alpes, de biquíni. E a Bia pega a mochila do Augusto e vai para a praia, de jaqueta de couro, de lã. Vai dar certo? Vai dar certo? De jeito nenhum. Então é muito importante a gente pegar a nossa bagagem e levar com a gente. E por que eu estou dizendo isso? Porque de repente, vou colocar agora vocês dois que são irmãos. Você vai lá à noite, de manhã os dois vão sair. Um vai para os Alpes e o outro vai para a praia. E de manhã você vai lá, põe a mochila antes de sair do ícone e fala: eu não tenho jaqueta. Deus não me deu uma bota de andar na neve. Eu não tenho uma calça dessa bonita, um gorro desse aqui especial. Meu nome. Tenho. E aí as pessoas começam a olhar a mochila dos outros. E querer aquilo. Faz sentido para você ter a bendita da bota dele? Mas você olha lá e fica lá dentro, né? Marca do protetor solar que Deus deu para ela. Tem um protetor solar, né? Tem. Faz sentido você querer ter um protetor solar? Não. Mas não é comum você olhar para o dom do outro, olhar o talento do outro, olhar a bagagem do outro e falar isso que eu quero na minha vida? Por que você quer um negócio que nem serve para você? Por que a gente olha para a bagagem dos outros e fica pensando, Deus não fez assim comigo, Deus não fez assim com você, porque você tem uma outra finalidade. Deus vai colocar na nossa vida aquilo que é necessário. Ele sabe o que pôr na nossa mochila. Na hora que a gente for olhar a mochila, na hora que a gente for começar a olhar e colocar os ingredientes decorativos que vão mostrar qual é o sabor do bolo, a gente vai ter esse apontamento de para quem que a gente vai ser servido. A gente vai ter esse apontamento de onde que já nos... Então a gente tem que parar com essa neura de ficar vendo no Instagram lá, tá bem, tá bem, tá bem, eu queria pregar assim, eu queria cantar assim, eu queria ser assado. Esquece isso. Não seja o que vocês acham que deveriam ser. Seja o que Deus fez vocês a serem.
Cumpra com aquilo que Deus sonhou para vocês. Não se deixem olhar e se iludir com as coisas que não são para cada um de nós. Não faça isso. A gente tem uma missão e a nossa missão está dentro do propósito eterno de Deus. E Deus vai revelando isso pouco a pouco, enquanto a gente está amassando a massa. Então, quando a gente está amassando a massa, existe aqui, ó, o chamado. Ó, vai gerando vida a partir do conhecimento. Então, ele lança a gente a partir do chamado. E aí, o ponto do destino final da nossa vida. O destino final da nossa vida, nossa missão. Só que Deus muito. Deus é muito esperto, muito inteligente. Eu amo o nosso Deus. Porque eu sei que você vai para os Alpes. Quer dizer, você, Augusto. E eu sei que você vai para o Batu. Ou, quer dizer, a Beatriz. Mas eu não falo para você. Não falo. Você olha para a sua mochila, você fala assim: é praia. Ou piscina. Isso é quente. De repente você olha para o Lífano e você fala: eu não sei onde, mas é frio. É Bariloche, é Alemanha, é Canadá, frio. Antártida, Moscou, lá, Sibéria. Você sabe que é frio. Mas Deus não fala o destino. Por quê? Porque quando Deus fala diretamente o nosso destino, existe a chance, existe a possibilidade da gente olhar e pensar: eu queria ir para Batuba, e a gente desiste, a gente sai do propósito, a gente compara o propósito e a gente acaba se frustrando e acaba, quando a gente sabe definitivamente para onde é, a gente acaba não cumprindo. Existe essa chance do povo. O povo sabia que ia para a terra prometida, mas eles não aguentaram. Ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Era lá. Deus falou onde é que era. Era lá. Mas aí, por saber onde é que era, o povo foi comparando com o Egito e não entendeu. Então, quando a gente inicia a nossa trajetória indo para os 80%, que é o propósito eterno de Deus, que é a partir do devocional, que é a partir da busca, da intimidade, do fecha a porta do seu quarto e busca o Deus no secreto. Quando a gente está envolvido com Deus, amassando a massa ali, aí Deus vai revelando parte da nossa missão. Então, o nosso ponto de partida é um chamado. Deus está me chamando, Deus está te chamando para a gente ir para o secreto buscar Ele, para a gente abraçar essa massa juntos. E à medida que Ele vai pondo ingrediente, a gente vai sabendo para onde Ele está mandando a gente. Então, assim, no primeiro momento que a gente vai buscar Ele no chamado, existe um determinado instante aqui, chamado checkpoint. Quem já jogou o jogo sabe, né? E aí Deus vai revelar o quê? O primeiro checkpoint. Então você sabe que você está andando em direção à sua missão, mas Ele não revelou ela por completo. Ele revelou o primeiro checkpoint. E aí, quando você chega no checkpoint, ele vem aqui mais para cá e te chama de novo para perto dele. E aí você vai na direção de Deus. E você alcança um segundo checkpoint. Então, de repente, o primeiro checkpoint, você está indo para os Alpes suíços, o primeiro checkpoint fala no Caribe. Você está com a mochila errado, você está indo para um lugar quente, ainda não é no seu propósito, mas é onde Deus te quer. De repente, você ainda vai para os Alpes. Mas ele precisou que você desse uma cidinha ali no Caribe. Então ainda não é adequado, não é 100% da sua missão. Mas há uma necessidade. Deus fala assim: pô, eu ir para um lado, eu ir para o outro, não encontrei ninguém, mas eu tenho um servo disponível que está atendendo o meu chamado. Então eu vou dar uma desviadinha dele ali, do chamado dele, da missão dele, mas para ele resolver um probleminha para mim ali no Caribe. E a gente vai no Caribe, mas a gente pensa: eu estou perdendo tempo? Não, porque lá no Caribe ele preparou um voo direto. A gente vai até aqui, para depois ter um voo direto, então tem que dar uma volta muito grande. Mas quando a gente está atendendo ao chamado de Deus, a gente está indo em direção à nossa missão. E às vezes pode estar um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, mas a gente está indo em direção à missão através do chamado de Deus. O que é muito importante. Por quê? Quer queira eu esteja dentro da missão, quer queira eu esteja um pouco distante, olhando com os olhos humanos da nossa missão, mas eu estou atendendo ao chamado de Deus, Deus para que me chama, por Deus para que me chama, posso ter a mais absoluta certeza de que eu estou no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Vocês estão entendendo? Claro para vocês? Então, eu estou lá mexendo na massa, Deus coloca lá um pouco de baunilha. Então, eu já estou vendo para onde eu estou indo.
Eu estou vendo aí, eu estou lá com a minha mochila e Deus coloca lá na minha mochila nadadeira. Sabe aquele pé que a gente coloca para nadar? Então eu já sei quando está indo, igual com o snorkel. Então eu já estou animado, porque eu estou vendo, puxa vida, o negócio que Deus tem para mim está contando para você mergulhador. Cara, estando pouco a pouco para a gente não se frustrar, como para a gente não ser ansioso, para a gente não fazer besteira. Porque fazer a coisa certa na hora errada é fazer a coisa errada. Se Deus mostrar os autos e você já sair comprando tudo que você tem com relação à moral aos outros, mas não é hora, não. Fez besteira. Então, o tempo de Deus é perfeito. Quando a gente ouve o chamado e atende, o nosso devocional, o nosso sacerdócio, a gente vai estar fazendo. Ou mais alinhado ou menos alinhado, mas vai estar fazendo aquilo que Deus quer. Então, de repente, o chamado de vocês é você ser um advogado, você ser uma professora. Mas no momento, o chamado de vocês é cuidar de criança aqui, arrumar um emprego como, sei lá, escriturário numa biblioteca. Mas quando a gente ouvir o chamado, lá vai ter algo para a gente cumprir. Quando a gente ouvir o chamado, se é para ser advogado, mas no momento você está fazendo bico de segurança no supermercado, mas você ouviu Deus chamar para aquilo, lá vai ter algo para ser realizado. São os checkpoints que a gente tem que ter clareza de que é Deus nos lembrando. E isso aqui só vai acontecer, essa clareza, essa revelação de que eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no lugar certo, através do devocional. Sem devocional não vai acontecer. Sem secreto, sem propósito eterno, sem Deus estar casado conosco, sem ter conhecimento profundo, não vai gerar vida. E a vida é esse checkpoint. Em cada checkpoint desse é um destravar na vida de alguém. Na nossa, porque a gente está sendo conduzido pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito conduziu Deus para o deserto. Jesus para o deserto. Imagina, o deserto era o propósito de Deus? Não. Deus é a cruz. Mas Deus precisava que ele atendesse a esse checkpoint. O Espírito Santo conduziu Jesus ao checkpoint. Vocês estão entendendo? Então, para isso acontecer, lá, naquele lugar onde Deus nos colocou, nós vamos viver vida, porque vai fluir vida de Deus em nós. Por nós sermos obedientes, nós vamos ser abençoados. Mas geralmente isso aí está relacionado à necessidade de alguém que Deus plantou naquele lugar que vai ser atendido por Deus, né, da nossa vida. Você está entendendo a importância disso? Vai acabar a gravação. Eu não vou parar a gravação, vai continuar para não perder nada. Gravando de novo. Entendendo o chamado de Deus. Então Deus nos chama para viver essa vida de Deus é o Manuel. E esse papel, que é o nosso quarto, é o nosso secreto, é o nosso devocional, e lá ele vai dando os checkpoints. Nós nunca vamos ter clareza do fim, mas a gente vai ter um apontamento para onde. A gente sabe a direção, a gente não sabe aonde. A gente vai atendendo, checkpoint, checkpoint. Até a gente ouvir como Paulo diz assim. Paulo, no final da sua vida, diz assim: combati o bom combate, guardei a minha fé, corri a carreira que me foi proposta para o alvo. Guardei a fé, cumpri o meu destino. Aí Paulo foi para Damasco, Paulo foi para Corinto, Paulo foi para Efésios. Imagina, os checkpoints, mano, muita coisa. Fez 3 cartas missionárias. Ele queria ir para um lugar, as pessoas não deixavam ele ir para o outro. Ele era impedido pelo Espírito Santo que Paulo não queria. Mas ele ouvia Deus chamando ele, e ele ia lá e atendia aquele chamado. E geralmente, quando ele tem aquele chamado, uma pessoa liberta, uma família era salva, uma cidade inteira transformada. Incrível. Esse é o nosso desejo, que a gente consiga chegar nesse nível de intimidade para ouvir Deus chamando, para ouvir Deus chamando. Aonde que a gente tem que estar? Ah, senhor Ricardo, vamos pôr em prática. Todos nós vamos colocar uma rotina. Para a gente conseguir cumprir com o devocional, existem materiais, existem bíblias para o devocional. Tem uma bíblia nova na livraria de Jesus Crop que chama 365. E quem quiser comprar a partir de janeiro,
Cada dia do ano é uma página. E aí nessa página tem um pouco de Gênesis, um pouco de Mateus e um pouco de Salmos e Provérbios. Então, se você ler uma página por dia, você vai ler a Bíblia inteira. Olha que legal. Coisa gostosa. Tem muitos outros devocionais. Tem devocionais de vários homens de Deus, tem vários livros sobre devocionais, mas o que importa é que a gente estabeleça, comece e desenvolva. Quem já está, continue, quem não está, comece, porque só o devocional é que faz a gente poder estar perto de Deus, sabe? Você consegue mandar o tipo, não sei se tem link mais no site pra gente contar. Claro, mano, vai ser um governo. Mano, então, ó, recapitulando. Proposta perto de Deus é a massa, os nossos 20% específico é o recheio que Deus vai apontando. Ou o que Deus está pondo dentro da mochila, que vai mostrar para onde a gente está indo. Isso aí é fruto do nosso casamento com Deus. Casamento, o chamado com a nossa missão. Tá bom? Com a nossa missão. E aí, uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que a nossa missão, a nossa mochila, está cheia de ferramenta. Ferramenta é cara. São os nossos talentos, são os nossos dons. Aqui, os ingredientes são caríssimos. Para fazer a massa do bolo, R$10. Para encher de morango em cima e cereja, aquele negócio brilhante colorido, R$50. Então, o que Deus está colocando no específico é precioso, é caro. É o que a gente chama de talento. E talento, na Bíblia, é uma medida de ouro, é um peso de ouro. Um talento tem tantos gramas de ouro. Sabia disso? A palavra talento é pedaço de ouro, uma barra, um negócio assim. Então, o que Deus está depositando na sua vida, Nicole, Deus está depositando na sua vida, Ícaro, Deus está depositando na vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, são recursos caros. Recursos caros. E o que acontece é que o diabo sabe, nesse momento que eu estou dando essa aula para vocês, e ele quer fazer uma coisa só. Ele quer fazer com que os recursos que vocês estão recebendo deem certo. Os recursos que vocês estão recebendo rombem. Então, por exemplo, um homem, uma mulher que recebe de Deus um talento para cantar, a coisa que o diabo mais quer é que esse talento seja algo grande. Talento grande. Por quê? Porque à medida que aquilo dá certo, à medida que aquilo cresce, à medida que aquilo se torna muito grande, vai chegar um momento que a gente vai começar a querer comer o recheio. Que a gente vai começar a querer viver do talento. Vai querer se beneficiar da ferramenta. Vender a ferramenta porque ela é cara. A pessoa, além de se tornar ambiciosa, ela começa a se tornar arrogante porque ela acha que ela é boa no que ela faz. Então, a pior coisa que pode acontecer é dar certo. Porque quando dá certo, você se acha o cara. Tá dando certo porque eu sou bom. E aí o que acontece? Quando dá certo e a gente começa a aceitar que os outros estão elogiando, aceitar que a gente está sendo relevante, está tendo muita curtida, está tendo muita visualização, está entrando muito dinheiro, e a vida está prosperando, a gente começa a achar que é fruto do nosso próprio trabalho. E, na verdade, quem colocou esse talento em nós? Tudo bem. Então, isso é tão grave, tão grave, tão grave, que muita gente está se perdendo. Eu sei que vocês vão dar muito certo na vida. Vocês vão dar muito certo na vida. Vocês vão ser homens e mulheres poderosos nessa terra. Em Deus. Mas nunca, nunca deixe isso subir na cabeça. E sempre se lembre que dom e talento é presente de Deus. E quando Deus dá um presente para a gente, guardem isso sempre na mente de vocês. Quando Deus dá um presente para a gente não pode desembrulhar e pegar para a gente.
Porque apesar de ele dar o presente para a gente, olha debaixo da caixa e vocês vão ver que o presente de Deus na nossa vida, a etiqueta com o nome, é para um outro. Sempre aquilo que Deus põe na nossa mão é para um outro. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz assim: o resumo da lei e dos profetas, em uma só passagem que Jesus deixou registrada, quando perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos. E ele diz: amarás ao Senhor, teu Deus. Vocês se lembram disso? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Vocês se lembram disso? Amarás ao Senhor, teu Deus. 80%. Toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Emanuel, sacerdócio devocional. É o amarás ao teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, este versículo, o amarás ao Senhor, teu Deus, é um versículo de adoração vertical. Tudo na minha vida é para Ele. Toda a minha força, toda a minha capacidade de pensamento, toda a minha expressão é para Deus. E eu mostro isso para ele através do meu, mas aí ele fala, e depois que ele fala, amarás ao Senhor teu Deus, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, ele fala, e ame ao teu próximo. Amar sim. Não é vertical. Amar ao próximo é horizontal. Amar ao próximo é o 20%. Por quê? Aqui, Deus colocou um pedacinho de pamonha para apontar quem é o meu próximo. E o meu próximo, quem que vai ser? Quem gosta de pão. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é a conclusão do propósito da vida de qualquer um. E quando a gente ama o próximo, quando tudo está pronto, o que é amar o próximo? Deixar a pessoa comer. Esfregar não, comer inteiro. Comer o bolo todo. Porque aquela pessoa precisa de ser alimentada por aquele bolo. Certo? Depois que a pessoa comeu o bolo todo, o que aconteceu com a gente? Olha para o prato, não tem mais bolo. O que aconteceu com a gente? A gente morreu. Morreu. A pessoa nos devorou. A pessoa se alimentou e consumiu a gente completamente. Não sobrou mais. E o que Paulo ensina? Que a gente tem que morrer para nós mesmos. E o morrer para nós mesmos é deixar o outro ser servido. Não há maior amor do que esse, do que servir ao seu irmão. Agora, quando eu olho para o bolo e eu mesmo eu não como porque eu tenho medo de morrer. Então, quando nós falamos sobre isso, tento me salvar, eu morro. Se eu comer o bolo, eu morro. Eu tentei me preservar. Que bolo lindo que eu sou. Não vou me entregar. Imagina alguém tirar uma fatia de mim, eu ficarei desfigurado. Eu preciso dessa imagem linda, bem decorada, para que as pessoas tirem fotos de mim, selfies comigo, e eu apareça no Instagram. Não posso aparecer despedaçado, não posso aparecer migalhas. Então eu vou me preservar. Ao tentar me preservar, eu vou morrer. Agora, acompanhar Deus e conhecer o plano de Deus.
e entregaram com o bolo. Quando a pessoa que vai assim, ó, fato, então eu vou viver. Que tipo de vida? Aquela vida que João 10:10 fala. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para vocês terem vida que vocês são essa identidade. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. Veja a importância disso. Isso é tão sério, que o diabo quer que vocês dê certo. Ele pegou Jesus, o Espírito Santo levou Jesus no deserto. A gente encerra com isso, tá? O Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado. Aí, beleza, tá lá. Jesus está lá no deserto, 40 dias de fome, beleza? Jesus não apareceu no primeiro dia? Não. Ou já apareceu no primeiro dia? Não. No segundo dia? Não. Apareceu quando? No 40º dia. Por quê? Porque é o dia que Jesus está mais fome. Aí Jesus, já para tentar Jesus, eu falei assim, ó, vamos pegar Jesus no pulo, né? Jesus, vem cá. Eu tenho aqui uma revista da Playboy, os mulheres peladas, olha aqui. Ó. Foi assim que o diabo tentou Jesus? Ou seja, Jesus roubou um banco para você. Jesus, foi o seguinte, ó, fala um palavrão. Foi assim que o diabo tentou ele? Não. Como que o diabo tentou Jesus? Com a necessidade dele. Aí Jesus, sendo bolo, o diabo falou assim, se come. Por que você vai ser bolo para os outros? Você não está com fome? Se alimente. Ou seja, preste atenção. O diabo disse, usa o seu talento. Esse é o desejo do diabo. Que você pegue tudo que Deus te deu de precioso, que é ouro, que é rico, que é caríssimo, que são recursos extraordinários, e fala assim, usa para você mesmo. Você está precisando. Usa tudo que Deus te deu para você. Usa tudo que Deus te deu para você. Faz assim. Usa em seu benefício. Esse é o maior desejo do diabo, fazer você gastar o seu talento, o seu recurso com você mesmo. E sabe o que vai acontecer? Se você ceder, além de você usar, vai dar certo. Você vai ficar incrivelmente conhecido, vai bombar. Seu ministério vai bombar, seu projeto pessoal profissional vai bombar, você vai ser multimilionário, vai aparecer na capa da Forbes. Por quê? Porque você usou o seu talento para você mesmo. Então, Jesus, estando no deserto com fome, tendo poder, talento para transformar pedra em pão e se alimentar, ele disse assim para o diabo: eu não preciso transformar a pedra em pão agora. Eu vou transformar a pedra em pão no meio do deserto. Mas não vai ser para mim, vai ser para mim. E dias depois ele fez isso. Transformou 5 pães e 2 peixinhos em muita comida. Ele tinha poder para fazer isso quando o diabo mandou? Tinha. Ele podia? Podia. Ele precisava? Precisava. Mas o presente que Deus deu para ele tinha um nome. Sabe qual era o nome que estava lá? Multidão. E ele foi lá no deserto, o povo faminto, e ele falou: sentai todos de 50 em 50, de 100 em 100. O que a gente tem? 5 pães, 2 peixinhos. E ele multiplicou, e a Bíblia diz que foram recolhidos 12 cestos com tudo que sobrou. Não corram esse pecado. Vocês vão saber o que Deus tem para vocês, olhando para a mochila. Quando vocês olharem instrumentos, ferramentas, dons e talentos preciosos, não é sobre vocês. É sobre o próximo. E quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem precisa. Mas vou dar uma revelação de quem é o próximo hoje para vocês. Porque o próximo, dentro do checkpoint, aqui está a minha missão. Aqui está o primeiro checkpoint. O próximo é quem está? Próximo. Gostaram da revelação? Todo mundo, né? Você vai para avançado. O próximo significa quem está? Próximo. Sabe por quê? Porque você vê lá no YouTube, vê lá no TikTok, lá. Você vê instante de família que está passando por dificuldade. Essa guerra na Ucrânia, Israel, Hamas, a Maceió, tem um buraco, vai engolir a família e tal. Quer ver seu vizinho está passando necessidade.
Às vezes seu irmão está passando necessidade, às vezes na escola, alguém que se senta perto de você está passando necessidade, às vezes alguém no seu trabalho está passando necessidade, você está no TikTok lá. Deus tem um bom esse cara lá, grande, mas fique tranquilo, tem um bom lá. Tem que ouvir a chamada de Deus no meu devocional para saber quanto está o meu próximo, porque às vezes eu estou pulando, que nem a passagem do bom samaritano fala que os sacerdotes pularam o cara deitado lá, morto, para a volta para atender ele, e o bom samaritano, ouvindo Deus chamar, falou assim: nossa, meu Deus, isso foi o cara leva aquele cara e cuida aquele cara. Quanta gente está deitada, morrendo do nosso lado, a gente pula. A gente fica envolvido com coisas que não são o nosso. A gente vai encerrar. Eu preciso saber. Vocês entenderam? Sim. Verdade? Gostaria que vocês assistissem esse vídeo 25 vezes. Pra mim, isso aí foi logo no nocaute, no meu, tá? Acho que Nem sal de pão. Olha, é muito importante. Porque o chamado tem uma coisa, já viu você falar isso? O chamado tem uma coisa que chama satisfação. Por que as pessoas cedem? Por que as pessoas cedem e usam o seu talento para si mesmo? Porque elas não estão. E Jesus, por que ele não cedeu? Porque ele falou assim: cara, eu não preciso de pão. Enquanto eu faço a massa, enquanto eu aperto a massa com Deus, como se a massa entrasse dentro de mim e fosse matando minha fome, sem eu precisar colocar na boca. Então, alguém que está com a barriga cheia de Deus, comida. Se você tá, não vai ter frio, não vai ter fome, não vai ter medo, não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, porque a pessoa está satisfeita de quem? De Deus. De Deus com ela, está cheia de Deus. Alguém satisfeito do Senhor não tem nem dar, porque tem. Isso dá a quem tem. Então, se a gente não tem, a gente não pode dar. E quando a gente não tem, porque a gente não pode dar, a gente usa para a gente mesmo. E aí Jesus fala: cara, perdeu. Estou cheio de Deus. Comi um montão. Agora, pensa. E eu vou ser um bolo especial, sabor específico para atender. Imagina Deus o que é. Deus deve ser celestial. Deus deve ser, sei lá, um strudel. Deus deve ser um pavê. Tipo de carne, sei lá. Mas Deus deve ser algo tão incrível que a gente come, felizíssimo, e fica cheio e a gente não tem mais fome. E porque a gente não tem mais fome, a gente pode dar. Dar tranquilo. Na verdade, o exercício de dar só é difícil para quem não tem Deus. Porque para quem tem Deus, qualquer coisa sobra. Qualquer coisa é dispensável. Já tenho Deus. Já estou lá, envolvido no meu sacerdócio, no meu devocional. Não preciso de mais nada. Eu só preciso ouvir o seu chamado e atender os checkpoints da vida. Glória a Deus. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Muito legal. Parabéns para vocês que conseguiram chegar firmes e fiéis até aqui. E eu quero lançar o desafio. Pensem. Pensem no que Deus chamou vocês. De que sabor vocês são. Que ferramentas tem na mochila de vocês. Na segunda-feira, eu com vocês para descobrirmos com mais clareza. No mínimo, o que o checkpoint Deus vai dar. Amém? Vocês têm fé para isso? Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Agora eu vou tomar um belo café da manhã. Está encerrando aqui. Eu vou postar esses vídeos o mais rápido que eu puder. Guardem com os outros e assistam sempre, 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 porque isso é muito rico, isso é muito especial e é algo que vai destravar, vai mudar a vida de vocês para sempre. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. A gente vai se reunir na segunda? Aqui em casa. Valeu. Noite, né?